nós sentamos, queremos fazer a proclamação da palavra de Deus. Deus criou tudo através da palavra. Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? A palavra que vivifica, a palavra que liberta. Abrimos as nossas Bíblias em Lucas 9, versículo 51 até o versículo 60. E eu vou proclamar o versículo 51. E vocês vão proclamar 52. Depois eu volto a proclamar 53. E vocês vão proclamar 54. Até que nós terminamos no versículo 60. 51 diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E diz a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá e a enterrar meu pai. Oremos. Pai, precisamos da tua palavra. Com o tempo que o Senhor nos deu de vida, queremos anunciar a tua palavra. No tempo que o Senhor quer que nós sejamos, e queremos ser fiel, leal diante de ti. Pai, te agradecemos, em nome de Jesus, pela tua presença neste lugar, pelo conforto da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não te ouviu bem? Amém. Uau! Alguém pode gritar: uau! Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? Louva a Deus, dá um grito de júbilo. Amém, amém. Pode tomar o assento. Deus é fiel. Deus é fiel. Não te ouviu bem? Deus é fiel. A sua fidelidade dura para sempre. Não te ouviu bem? A sua fidelidade dura para sempre. E eu quero compartilhar com vocês algo que tem ligado com o equilíbrio do homem de Deus na visão. O equilíbrio do homem de Deus na visão. A cada homem de Deus que Deus chamou, Deus lhe confia uma missão a cumprir.
E esta missão não são fácil falando da missão. E quando falamos da missão é um trabalho. Cada trabalho requer suor. Ninguém pode dizendo que eu estou trabalhando sem ter suor. Há suor que sai fora, há suor que não sai fora. É isso que eu quero compartilhar com você nesta noite, nesta manhã. Jesus tinha uma visão de chegar a Jerusalém. E esta visão de chegar a Jerusalém, e ele pensou ter uma pousada. Ele pensou dormir em qualquer lugar. Qual é o lugar que ele deveria dormir? Era na Samaria. Manda os discípulos deles para ir a Samaria, para preparar uma pousada. Chegando a Samaria, e para dizer que o mestre quer pousar aqui. Os samaritanos, aquelas pessoas daquela cidade, recusaram que Jesus não pôde pousar, dormir em Samaria. O motivo era que por causa que ele estava indo aonde? Em Jerusalém. Para eles, o Jerusalém era um lugar da inimizade. Para eles, os samaritanos não podem se entender com judeus. O que aconteceu? Os discípulos não gostaram da atitude do povo de Samaria. E eles disseram, Tiago e João disse a Jesus: você é mais superior do que Elias. Você é o Criador do céu. Você tem tanto poder. Se o Elias, que é um profeta, ela conseguiu a pedir o fogo para queimar o comandante de 50 soldados e com seu exército, e a segunda vez Elias pediu fogo. Nós também temos esse poder para pedir o fogo a sair do céu para queimar toda a cidade de Samaria. Para queimar toda a cidade de Samaria. Quando Jesus ouviu isso, ele não gostou da atitude dos seus discípulos. Ele repreendeu os discípulos. Porque a missão de Jesus não era para destruir. A missão de Jesus era para salvar. A missão da mãe não é para a destruição do país, mas a missão da mãe é para salvar o país. A mãe tem uma missão de reconciliar o homem com Deus e reconciliar o homem entre ambos. Esta é a mensagem da cruz. Relação vertical que foi quebrada, e através de Adão e Eva comendo fruto, e essa relação vertical foi quebrada. Relação horizontal, Caim matou o Abel e foi cortado. É por isso que o símbolo da cruz representava a maldição, e que essa maldição reinava sobre toda a humanidade.
e que alguém deveria assumir este lugar. Quando Jesus chegou na cruz, ele gritou: tudo foi consumado. Na cruz, ele reconciliou o homem com Deus e ele reconciliou o homem entre ambos, para que haja harmonia. Esta é a mensagem que Deus entregou a mim, de reconciliar o homem com Deus e reconciliando o homem entre ambos. É por isso na Mere não temos angolanos, não temos brasileiros, não temos congoleses, não temos nigerianos, não temos americanos, e temos só um povo que aceita Jesus como Cristo e Salvador. Esta é a nossa mensagem. Nós não temos tribalismo. Ah, você Bacongo, você Kyoko, você Umbundo, Kimbundo. Aqui na Mere estas coisas não existem. Somos um. Diga, somos um em Cristo Jesus. Aqui não temos cabindianos. Aqui não temos luandeses. Temos um povo de Deus. E amém. É por isso que ninguém pode dizer que a Mere é a igreja do Congo. Não. Deus permitiu, Deus começando a visão a um líder que não tem nada a ver com o tribo dele, que não tem nada a ver com a etnia dele. Agora, quando você está chegando na Mere com esse espírito, você está num mau lugar. Esse não é teu lugar. É isso que nós devemos entender. Em cada ano, Deus nos fala de uma maneira muito especial. Muito especial. E os discípulos disseram: vamos pedir fogo para queimar. Jesus repreendeu os discípulos, para mostrando eles: olha, os mesmos discípulos, vocês vão entender o que eu vou falando com vocês hoje. Vocês sairão aqui abençoados. Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? Pela graça de Deus, Deus já me levou a ser conferencista internacional, fazer as cruzadas em mais de 69 países do mundo. E desde 88 que eu comecei a pregar no Brasil até hoje. Você deve entender que a minha chamada não é uma chamada local. É uma chamada que tem a ver com multicolor. Amém. Eu comecei a servir a Deus nessa nação muito jovem, na escola dominical em 1980, como monitor da escola dominical neste país. Servi Deus neste país há mais de 45 anos. E agora, com a idade que eu tenho, vocês têm que lembrar de qual a idade que eu comecei a servir a Deus. Eu vou vos mostrar o pastor que me batizou. Não sei se ele está na sala das Assembleias de Deus. Outra vez eu tinha falado com vocês. Nós
comemos a Santa Ceia com batata doce, com suco de uças. Porque não tinha vinho, não tinha refrigerante, não tinha suco de uva, porque era tempo de guerra. A nossa missão, como um povo reconciliador, e nunca vamos abrindo as mãos. Continuaremos sempre reconciliar o homem com Deus, o homem entre ambos. Alguém está aqui presente? Alguém está aqui presente? Alguém está aqui presente? Se você está presente, pode se manifestar. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse-vos: não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E fora para outra aldeia. Quando ia pelo caminho, disse-lhe um homem: segue-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, diga tu, porém, não te ouviu bem? Não te ouviu bem? E anunciei o reino a pessoas que Deus precisa deles para anunciar, mas essas pessoas estão preocupadas com a vida deles. Estão preocupados. O que eu vou ganhar? A minha vida como vai ser? O meu futuro como vai ser? Mas Jesus disse assim: deixai os mortos sepultar os mortos. Quando ele fala assim, ele está mostrando que se alguém vive sem Deus, ele já está morto. Há outras pessoas que querem forçar os mortos a tomar medicamento. O morto nunca vai tomar medicamento. A primeira coisa deve passar no seu espírito, ele deve se ressuscitar. O que pode ressuscitar o morto é a palavra de Deus. Pastor também, servos também, temos uma missão a cumprir: anunciar o reino de Deus. Não te ouviu bem? O que eu falei? Anunciar. Não te ouviu bem? Há coisas que nos levam à distração. Os irmãos de José foram falar ao pai: o teu filho foi vítima, um animal feroz lhe matou, lhe comeu. E apresentar ao pai a túnica de multicores, mas o sangue que estava lá naquela túnica era de Brito, não era de José. Há provas que as pessoas apresentam: a túnica era de José, mas o sangue que estava lá não é de José.
O que as pessoas estão a apresentar como prova, sim. Mas o sangue que está lá não é da Mary. É isso que nós devemos entender. A missão da Mary é reconciliar o homem e com Deus e reconciliar o homem entre ambos. Não há tribalismo, não há nacionalismo, não há regionalismo, não há etnia. Todos que aceitam Jesus fazem parte dessa família. É por isso que nós devemos entender. Há muitas vezes que os nossos discípulos falaram como Jesus também. Ah, não, vamos queimar. Não. E quando eles estavam dizendo, vamos queimar a Samaria, você vai entender que esses discípulos não tinham visão. Diga, não tinha visão. Em João capítulo 4, você vai encontrar, Jesus estava à frente do poço e pediu uma mulher samaritana. Diga, uma mulher samaritana. A água. E essa mulher samaritana recusou mais. Primeiro, os que recusaram que Jesus não terá a pausada, onde que pode passar a noite. E quando Jesus tinha sede de água, encontra mais outra mulher e disse: eu não posso te dar a água, porque entre os judeus e os samaritanos não se entende. Não deixe esse conflito tribal, de etnia, abraça a igreja. Não deixa, não abra as portas para que estas coisas surjam. Eu lembro nos anos 90, 91, Deus falou comigo assim claramente. E eu estava em oração. Deus me falou assim: Mauete, te ungiu para você quebrar o gelo que existe entre os retornados e os fissados. Eu disse: como? Ela disse: eu vou te usar para quebrar esse gelo que existe entre os retornados e os fixados. Eu fui no gabinete do reverendo Francisco Sebastião. Começamos a conversando com ele lá em Maculuço. Ela disse assim, que Deus te faça graça por a missão que Deus te deu, uma missão muito forte. E eu disse: ora por mim. Eu disse: ora por mim. E oremos. E até que ele me passou outras palavras que eu não posso falar aqui porque são as minhas palavras. Amém. Eu entendo que Deus me deu essa unção. Eu não busquei, mas Deus me deu. Eu não pedi, Deus me deu. Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? Ah, louvado seja o nome do Senhor. Escuta-me muito bem. Os discípulos não tinham visão da Samaria, mas Jesus tinha visão de Samaria. Quando Jesus começou a falar com aquelas mulheres samaritanas, recusaram para lhe dar a água, porque ele era judeu. E Jesus disse assim: se tu sabia, diga se tu sabia, quem está te pedindo a água? Você que poderia lhe pedir a água, ele vai te dar a água e você não vai ter mais sede de água. Isso complicou a senhora samaritana. Diz assim: me dá aquela água. Jesus lhe disse: vá chamar o teu marido.
Ela disse assim, da maneira que já estava habituada com os homens, estava confusa na vida dela. E disse assim: eu não tenho marido. Quer dizer, estou disposta para que Jesus tornare outro. Diga, para Jesus tornare outro. E Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: você já tinha 5. Esse também o que você tem hoje? Diga, não tenho. Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? A mulher samaritana deixou o que ela poderia fazer, catar a água, e correu na cidade. E chegou lá na cidade e disse assim: eu encontrei um profeta que me falou tudo da minha vida. Olha, o ministério profético é muito importante também para o corpo de Cristo, porque desperta a consciência da pessoa acreditando a um Deus vivo. Se esse ministério é bem exercido com os princípios da palavra, não podemos dizer que não, só podemos pregar o evangelho, porque quando falamos do evangelho estamos a dar a profecia. Mas há outras profecias. É muito importante revelar a identidade da pessoa, para que a pessoa entenda que é Deus que está no controle das coisas. Posso avançar? Posso avançar? Estou falando com alguém nesta manhã? Estou falando com alguém nesta manhã? Não estou a entender nada, eu não estou a ouvir nada, estou um pouco surdo. Escuta-me muito bem. A mulher samaritana foi falar a toda a cidade de Samaria. E toda a cidade de Samaria, quando chegaram lá, ouviram Jesus falar, todos se converteram. Olha, antes de falar de toda a cidade, os habitantes de Samaria, mas eu queria falando aí numa coisa. Me pergunta, qual é a coisa que você quer falar? Oh, não te viu bem. Estou um pouco surdo. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Vocês querem me ouvir? Vocês querem me ouvir? Quero vos falar uma coisa. Os discípulos pediram a Jesus a queimar aquela cidade. Mas você vê no livro, no capítulo 4, essas pessoas que pediram a Jesus a queimar a cidade foram procurar a comida em Samaria. Foram procurar a comida onde? Em Samaria. As pessoas que pediram que Jesus queimasse, mas quando ele teve fome, procurar a comida onde? Se Jesus tinha respondido eles, onde que ele poderia receber a comida? Há outras coisas que Deus não responde. Diga, há outras coisas Deus não responde. Porque Deus sabe a visão. O problema é que quando uma pessoa não tem visão, consegue ver as coisas no lado só negativo. Só no lado curto. Porque a visão é de galinha. Não precisamos de galinha, precisamos de águia.
Quando os discípulos lhe pediram, você tem mais poder do que Elias, queima essa cidade. E Jesus também disse assim: sim, os meus discípulos vão entender que eu tenho mais poder do que Elias, vou queimar. E depois os discípulos poderiam procurar comida onde? Poderia procurar comida aonde? A comida estava em Samaria. E Jesus sabia que na Samaria, mesmo que naquele dia recusara lhe dar o domicílio para que ele dormir, mas ele sabia que a Samaria vai se converter. E nós acreditamos numa boa governação deste país. E nós acreditamos nas pessoas que Deus colocou na liderança desse país. Enquanto nós continuaremos a trabalhar, e Deus fará mais melhor no nosso país. Não vamos pedir o fogo para queimar. Diga, não vamos pedir o fogo para queimar. Não vamos sair na rua para fazermos marcha. Não vamos sair na rua para falar mal. Nós somos um povo reconciliador. Somos um povo para mostrando que o pecado é mau. Nós somos um povo que devemos mostrar que nós temos um Deus, reconciliando o homem com Deus. E você deve entender, no final do ministério de Jesus na terra, Jesus em Atos 1:8, ele diz: vocês recebereis poder. Diga, vocês recebereis poder. Ah, não te ouviu bem? Sereis meus testemunhos em Jerusalém, em Judeia e em Samaria. O que os discípulos pensavam, vão ser testemunhos também em Samaria. Mas eles estavam pedindo para o quê? Para Samaria seja queimada. A pessoa que você quer odiar é a pessoa que vai te salvar. E a pessoa que vai te ajudar. Ah, não, nós vamos entrar na oposição. Você sabe o que é oposição? Diga, você sabe o que é oposição? Oposição é aquela pessoa que está lutando para ter a posição, que não tem posição, que está procurando para ter posição. Mas nós, América, já temos posição. Não podemos entrar na oposição. Temos a nossa posição. Não pensa que Mauete um dia vai entrar. Estou sendo abençoado, Deus te abençoe. Mauete um dia vai entrar na oposição. Nunca, diga nunca. Eu já tenho. Alguém está aqui? Vocês querem me dar dinheiro? Você quer me dar dinheiro? Eu estou aqui, pode me dar. Amém. Os que estão na oposição estão à procura da posição. Mas eu já tenho posição. Ninguém vai mudar a minha posição. Eu nunca vou entrar na oposição.
Daqui a pouco eu vou terminar a minha mensagem. Porque temos muita coisa para falar. Quando uma pessoa não tem visão, consegue ver só uma parte negativa. Para os discípulos, Jesus deveria mostrar a sua autoridade, queimar aquela cidade. Para outra vez, os discípulos encontraram Jesus a falar com aquela mulher samaritana, ficaram indignados, a dizer: Senhor, já temos fome, precisamos de comer. Não continua a passar tempo com aquela mulher samaritana. Quando uma pessoa não sabe entender o que é a missão, o que é a visão, ele minimiza tudo, não valoriza nada. O problema é esse. Quando você não tem visão, você começa a ver, a comida é mais valorosa. O que está matando as pessoas é a comida. Diga a comida. Esse é o nosso tempo. Diga, esse é o nosso tempo. Quando os discípulos disseram a eles, em Atos 4, para não falar mais o nome de Jesus, eles disseram assim: nunca vamos deixar falar o nome de Jesus. Eles oraram. Eles oraram. Todos nós temos um chefe. E esse chefe é Deus. Esse é um nível mais alto que a humanidade pode conhecer. É o nome de Jesus. Esta era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Somos um povo reconciliador e somos um povo que está esperando na salvação de todos os angolanos, de todas as nações da terra. Vamos ficar de pé. Ora ao Senhor, diga: Senhor, me rende mais disponível para te servir. Eu quero te servir com favor, com fervor. Eu quero te servir com força. Eu quero dar muito mais. Você sabe que eu vou vos dar um testemunho. Comecei a fazer as cruzadas em Angola nos anos 86. A minha primeira cruzada, quando eu estava aí nas Assembleias de Deus, eu vi os paralíticos andar. E foi fantástico. E as pessoas dizeram assim que esse rapaz, não estamos entendendo mais. Eu era muito jovem. Muito jovem. Não estamos entendendo o que está acontecendo nessa vida. Se vocês perguntarem às pessoas da igreja Salé agora, Corimba, os antigos, vão te contar como Deus me usou naquela igreja. E para que a Mary comece, é um milagre, uma história de milagre. Nós já vimos os mortos ressuscitados. Sabe, durante todo aquele tempo eu estava muito inclinado, esses últimos anos, estava muito inclinados a gostar, ensinar. Não queria mais fazer reuniões dos milagres de curas. Parece que nunca mais. E sabe, essa situação que aconteceu me levou a despertar a graça de Deus que está em mim.
Ontem eu fui convidado a pregar numa cruzada. E Deus operou de uma maneira sobrenatural. O pastor Guilherme Alice estava lá. E eu entendi que essa área eu não estava mais usar. Porque eu queria ser um homem muito diplomático. Queria ser... Porque eu estava vendo outras coisas. Agora eu entendi que veio para me despertar. Em 2012, eu enchi Cidadela. E quando as pessoas olham para nós, pensam que nós começamos agora. Não. A nossa igreja começou a existir antes das plataformas. E a nossa igreja nunca foi plataforma. Que as pessoas confundem as coisas. Nós já realizamos as cruzadas no AMO. Já em Namíbia, Luna Sul, Luna Norte, vários lugares. Quando cubano, vários lugares, cabina. Não agora, cabina e era olha que eu fiz naquela pavilhão de basquete lá, no cabina. Sporting, era 2014, né? 12, né? Não, 2014 não. Era duas vezes. A última que foi em 2014. Agora eu vou voltando a fazer as cruzadas. Eu já fiz as cruzadas no Brasil, em Portugal, em vários lugares do mundo. Por causa que eu tornei, eu tenho que ver, não, eu tenho que deixar as minhas coisas para os outros, eu tenho que organizar como. Isso que quer me matar, né? Sempre o apóstolo Jorge Batista disse assim: velho, eu te vejo voltando a fazer as coisas. Porque quando eu te conheci a fazer as cruzadas. Amém. Aleluia. Eu não comecei a fazer as cruzadas quando eu tornei líder da MER, não. Antes, quando eu estava indo na Assembleia de Deus. Levanta tuas mãos, diga ao Senhor: Pai, eu preciso da tua presença. Pai, eu quero renovar a minha aliança. Eu quero renovar a minha confiança. Eu quero que Deus me use para este momento de glória. E começa a orar em nome de Jesus.